O extrude, nós também conseguimos dar na edge, no vértice e no bevel, e no polígono. No caso do polígono, para ativar o extrude, a gente pressiona Shift X, a tecla Shift mais a tecla X, e a gente consegue ativar o extrude. Aí vocês conseguem ver que ele vai dar um resultado parecido com o Shift do bevel. Só que atente-se para uma coisa, o bevel ele já me dá o gizmo na direção da normal do meu polígono. Já o extrude ele vai me dar o gizmo na direção da coordenada global da minha viewport. Eu posso mudar aqui no Action Center. Ó, normal. Mas ele já me dá aquela opção. Aqui eu estou dando Shift Click. Shift Click você também consegue dar mais de um valor. Ou você consegue também colocar mais segmentos aqui nessa opção. Quando você está dando extrude, enquanto que no bevel você só tem o valor de shift e de inset, no caso aqui o shift você só tem o tamanho do shift, no extrude, olha só, você tem a direção que está dando o extrude. No X, no Y, no Z, eu posso dar o extrude aqui em qualquer direção, eu posso fazer assim ou assim, mudando a direção, configurando a direção do meu extrude aqui. E eu tenho dois modos de extrude. O auto ele vai escolher automaticamente dependendo do caso. Ele vai averiguar qual que é o melhor modo, mas eu posso alterar os modos aqui. No caso, por exemplo, se eu tenho um plane e eu vou dar um extrude nela, se eu escolher o modo Shift, ele vai funcionar parecido com o bevel. Então, eu vou tirar, por exemplo, aqui o número de segmentos. Opa, tirar. Só um site. Ele vai fazer a mesma coisa que o bevel. O bevel, eu teria esse resultado também. Olhando por baixo, eu vejo que ele não fechou a minha caixa aqui. A minha caixa continua aberta por baixo. É a mesma coisa com o bevel. O bevel, se eu ativar o bevel aqui, ele vai subir, mas ele não vai fechar minha caixa por baixo. No caso de uma malha mais complexa, por exemplo, com mais polígonos, o bevel, como a gente já viu, ele vai dar esse resultado. Se eu usar o extrude e aplicar o modo Shift, o nome do modo é o mesmo nome do Shift do bevel, por isso que ele dá o mesmo resultado. Ele vai dar o mesmo resultado. Agora, se eu aplicar um modo Tick, ele vai manter as faces dos dois lados. Então aqui ele deletou aquela face e criou só essa. Aqui ele puxou essa face para cima, mas ele manteve outra face lá embaixo. Aqui no caso da esfera, o melhor é usar o bevel, ou se for usar o extrude no modo Shift. Mas aqui no modo plane, o bevel ou o shift ou o extrude no modo Shift vai deixar aberto aqui embaixo. Então eu utilizo o modo Tick para ele não deixar ela fechada lá embaixo. Eu transformei a minha face num cubo, né, dando o extrude. Quando você está trabalhando com letras, né, textos ou perfis, profiles, a gente dá extrude para ele fechar dos dois lados. Se a gente der bevel ou mesmo extrude, mas no modo Shift, ele vai deixar aberto de um dos lados, igual ele fez aqui com o meu plane. Eu vou criar um perfil aqui rápido. Se eu der um extrude então, se eu usar, por exemplo, a ferramenta texto aqui, para criar um texto, e der, selecionar um polígono e der um extrude, nesse caso eu prefiro usar, a gente tem que usar o tick para ele poder fechar dos dois lados do meu texto, para ele ficar um texto sólido. Se eu usar o Shift, ele não vai fechar aqui atrás.
vai ficar legal. Eu teria que usar o tick para a gente ter esse resultado. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Agora já o extrude em vértice ou edge, ele também vai dar um resultado um pouco diferente. No caso de vertex, o bevel que ele fazia, ele só espaçava o local onde o vértice se encontrava. Ele dividia esse vértice em 4 e espaçava o local. Enquanto que o edge, aliás, o extrude em bevel, em edge, aliás, desculpa, o extrude em vertex, ele vai puxar realmente o vertex para fora com o gizmo azul, que é o extrude dele. Eu configuro o extrude, e com o gizmo vermelho eu configuro o edge, que é esse espaçamento desse anel que ele criou em volta do meu vertex. Então, enquanto que no bevel ele só espaça e tira o vertex do meio, o extrude ele espaça, mas mantém o vertex ali no meio, o vertex e as edges que cruzam com ele. E eu tenho também a extrusão para eu puxar o vértice para fora. Então, se eu der shift click, eu também continuo fazendo. Eu continuo resetando a ferramenta para utilizar ela. Deixa eu fazer novamente aqui. Se eu der um shift click. Ok? Já em Edge, vou selecionar uma Edge aqui. No caso do Extrude é ao contrário. No Bevel eu tenho os dois gizmos apenas em polígono. E no Extrude eu tenho os dois gizmos no Edge e no Vertex também. Olha, do mesmo jeito ele vai fazer a mesma coisa que o Vertex. Vai puxar para fora um e o outro vai abrir ou fechar o arco que ele criou em volta. Então o Edge, tanto o Extrude em Edge quanto o Extrude em Vertex, o resultado é o mesmo. Uma diferença é que um você está aplicando no Vertex e o outro você está aplicando na Edge. Ok, pessoal? Bom, é basicamente isso. Uma outra ferramenta de Edge, que é bastante parecida com o Extrude, mas com a sua devida diferença, é o Extend. O Extrude, ele vai, para eu puxar essa edge, ele vai criar novas edges em volta. Ele criou esse anel de edge em volta, esse looping de edge em volta para eu poder puxar essa edge, criando uma coisa parecida com um bico aqui. Já o Extend não, o Extend ele vai realmente estender somente aquela edge. Olha só, o atalho para o Extend é o Z. Ele vai estender essa edge. É uma edge só com uma face só. Como eu já havia falado para vocês, a gente só consegue ver a edge de um lado, porque ela tem uma normal, né, uma front face e uma back face. Então ela só fez o que? Só estendeu. Aqui não ficou legal, mas por exemplo, se fosse no caso desse cubo, eu poderia estender essa minha edge aqui, por exemplo. Poderia ser uma caixa onde eu estaria fazendo as tampas da caixa. O problema de visualizar dos dois lados, eu poderia aplicar um tinting depois ou usar o material. Como a caixa está aberta, né, eu teria que deletar esse polígono aqui de dentro, e com o Z eu daria o extend aqui, o extend aqui nas tampas individualmente. É só. Deixa eu fazer dos 4 lados.
deletar essa esfera aqui. Olha aí a minha caixa. Eu vou aplicar o chicken. A gente já viu o chicken antes, quando a gente estava fazendo o radial sweep. Ó, com o chicken aqui, eu vou dar uma espessura nessa minha caixa. Não muito grande. Aí, pronto. Fiz uma caixa de papelão usando o inset. O inset não. Extend. Ok? Então, como eu disse, a ferramenta Bevel é uma ferramenta das mais utilizadas para criar modelagem no módulo. Assim como com o auxílio do Extend ou com o Extrude, utilizando em Vertex ou em Polygon, a gente vai tendo o nosso resultado que a gente vai esperando. Ok? Então, bom, como eu já falei um pouco do chicken nessa aula e havia também usado ele na outra aula, eu vou aproveitar e também mostrar para vocês como é que funciona as opções do chicken. Deixa eu fazer um outro cubo aqui desse lado. Também vou deletar uma face dele para a gente poder ver o chicken funcionando. O chicken e o smooth shift são a mesma ferramenta. Não são ferramentas diferentes que têm a mesma função, com funções parecidas como o extrude e o bevel. Eles são sim a mesma ferramenta. Ó, se eu ativar o shift, como o smooth shift, eu tenho aqui o smooth shift. Se eu ativar o chicken, eu também tenho o smooth shift. A única diferença do chicken para o smooth shift é que o chicken a gente já tem habilitado a opção chicken. Eu posso só usar o shift e habilitar a função chicken. Ou se eu ativar a ferramenta chicken e desabilitar aqui o chicken, ele vai ter o mesmo estado do shift. A Luxology apenas colocou um atalho do chicken aqui para facilitar, para você já ter o chicken aqui da maneira correta. O smooth shift sem o chicken habilitado, o que ele vai fazer? Ele vai dar... Opa, aqui ele está dando no meu... Deixa eu fazer só... Não, vou deletar essa caixa. Vamos fazer aqui só nessa daqui. O smooth shift ele vai dar uma espessura, só que do mesmo jeito do extrude em modo bevel, em modo shift, ele não vai tampar de um lado. Lembra que o extrude, quando você por exemplo aqui, eu vou dar um extrude só nesse polígono aqui. Quando está em modo shift, ele não tampa do outro lado. Opa, peraí. Deixa eu criar só um plane. Olha lá, eu estou com extrude em modo shift. Ele não vai tampar do outro lado. Aqui é a mesma coisa no caso aqui da caixa. No caso eu estou dando o shift bevel, ou aliás, o multi shift. Como o nome diz, ele é um shift, então ele não vai tampar de um lado, ele só vai fazer isso aqui e não vai tampar por dentro da caixa. Okay? Eu tenho que habilitar o chicken para ele tampar por dentro da caixa. Do mesmo jeito que lá no extrude eu tenho que habilitar o modo chicken para ele tampar dos dois lados. Ok? Então até mais.